Olá pessoal, boa noite. É com imensa satisfação e com a imensa alegria que aqui estou de novo para a realização de mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Rubens e sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de lembrar que toda quarta-feira, a partir das 19 horas, o link para o Evangelho no Lar da Coligação estará ativo na página da Coligação no YouTube. Muito bem. Acredito que todos vocês já se prepararam antecipadamente para este Evangelho, mas não custa relembrar. Primeiro, além dos cuidados com a vigilância durante todo o dia, em segundo lugar, lembramos que deve ser colocado um copo com água potável para ser fluidificado para cada pessoa que estiver assistindo este Evangelho. Em terceiro lugar, preparar uma lista das pessoas para quem você pedirá as vibrações. Em quarto lugar, ter em mãos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Muito bem, essa é a preparação, então, para o Evangelho no Lar. E como sempre dissemos, ao longo do tempo, que toda reunião espírita se inicia com uma prece inicial. Então, vamos fazer a nossa prece inicial de hoje. Em primeiro lugar, pedimos que todos concentrem seus pensamentos na figura de Jesus, da maneira como a gente conhece Jesus, aquela imagem que nós temos de Jesus. Por exemplo, para mim, eu me lembro de Jesus sempre com os cabelos longos, repartidos ao meio, rosto sereno, tranquilo, vestes muito alvas e longas, cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés. E o Senhor, irradiando luz, uma luz suave e aconchegante que se espraia em todas as direções. E então, concentrados nessa imagem, oremos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos novamente reunidos em Teu nome para a realização de mais um Evangelho no Lar. Neste instante, é nosso dever, é nossa obrigação vos agradecer por termos a possibilidade de estarmos aqui, nesta reunião de estudos e de aprendizado dos seus ensinamentos amorosos e justos. Somos gratos, principalmente, Senhor, pela presença do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores que conduzem esta reunião no lado espiritual. Agradecemos ainda pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. E rogamos a vós, mestre amigo, e aos seus bons espíritos, que nos ajudem na escolha, na compreensão, na elucidação e no entendimento dos ensinamentos de hoje. E, por fim, pedimos ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando esta transmissão. Que a tua luz, mestre amigo, esteja iluminando as nossas mentes, envolvendo os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. É chegado então o instante de fazermos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estar abordando o capítulo 25, os itens 3 e 4, cujo
título é Ajuda-te e o céu te ajudará. Muito bem, então o item 3 diz o seguinte: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. O item 4 diz: é em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter de tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve até ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Esse é o texto para a análise de hoje. Nesse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os versículos 7 a 9, que afirmam: 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E o versículo 9, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Muito bem, então. Cada crença ou cada religião interpreta esses versículos do Evangelho segundo os seus princípios ou os seus dogmas particulares. No item 3 e 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema de hoje e que acabamos de ler agora há pouco, Allan Kardec os interpreta segundo a doutrina espírita, informando que o seu significado se refere à lei do trabalho. Portanto, é nesse sentido que vamos fazer as nossas singelas análises de hoje. Se ainda hoje as pessoas acreditam que existem seres poderosos que podem realizar milagres e resolver seus problemas mediante a troca por oferendas, promessas, sacrifícios, são coisas que ainda permanecem hoje, mas na verdade são concepções muito antigas, pertencentes à infância da humanidade. Naquela época, por falta de conhecimento, o homem acreditava
que as pessoas, ao desencarnarem, adquiririam poderes e seriam então capazes de operar milagres. Acreditavam que com o cumprimento, ou melhor dizendo, as pessoas hoje ainda acreditam que com o cumprimento de algumas regras, como jejuar, fazer doações em dinheiro, acender velas, fazer promessas, fazer penitências e etc., agradariam essas entidades e poderiam então obter o que desejam, sem modificar o seu comportamento, sem fazer nada, sem eliminar a dureza do coração. Através da oração, pretendem resolver todos os seus problemas, sem esforço, sem trabalho, e pede tudo o que lhe convém: sucesso nos negócios, proteção, cura para as doenças, forças para vencer os inimigos e tudo o mais que achem conveniente. As pessoas, neste caso, buscam as religiões para obterem o que querem, sem esforço, sem trabalho, sem responsabilidades. Mas o Espiritismo, com a revivência dos ensinamentos de Jesus, esclarece que nada acontece por acaso ou por milagre. O Espiritismo demonstra com lógica a existência de leis a governarem tudo no universo, sejam coisas materiais ou seres vivos. A gente aprende também dentro do Espiritismo que tudo nós podemos obter da natureza, desde que conheçamos as leis que governam. Conforme a ciência avança no conhecimento das leis da natureza, o homem, utilizando esse conhecimento na tecnologia, vai construindo máquinas, aparelhos, ferramentas e objetos que facilitam a sua vida, amenizam o seu trabalho e lhe trazem mais comodidade e mais conforto. Tudo pode ser obtido, é verdade, desde que trabalhemos para isso. O trabalho é uma lei da natureza, onde quer que o homem esteja, no mundo material ou no mundo espiritual. Na natureza, se observarmos com cuidado, todos trabalham. Por exemplo, o sol brilha todo dia, favorecendo a vida em nosso planeta. Os vegetais produzem alimentos, oxigênio. Os animais cooperam com a vida na Terra. O homem trabalha para manter a sua vida. Os seres inferiores ajudam na germinação dos vegetais e etc., né? Uma visão mais acurada e detalhada vai notar os seres e as coisas trabalhando a benefício de todos. Toda ocupação útil é trabalho. Estudar, limpar e arrumar a casa, cozinhar, lavar a roupa, cuidar das crianças, auxiliar os idosos, cooperar nas obras assistenciais, realizar uma atividade em um emprego, ensinar nas escolas, etc. São trabalhos. Muito bem, nas escolas nós aprendemos as leis de nosso mundo, desenvolvendo o conhecimento, o saber. No trabalho, realizamos a aplicação dessas leis e desenvolvemos habilidades, experiência, sabedoria. Já na convivência com nossos semelhantes,
nós desenvolvemos a fraternidade e o amor. Quando Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, estava nos ensinando a lei do trabalho. A ciência, a indústria e a tecnologia são frutos do trabalho humano. Então, com esse entendimento, podemos concluir que os nossos pedidos a Jesus, a Deus, deveriam ser os seguintes: pedir a luz que ilumine o nosso caminho e ela nos será dada. Pedir forças para não desanimar e vamos tê-la. Pedir ajuda dos bons espíritos e eles virão nos ajudar. Pedir bons conselhos e eles nos serão dados. Bater à porta e ela nos será aberta. Mas temos que trabalhar para isso. Pedir com sinceridade, com fé, fazendo a nossa parte. Trabalhar. Um velho ditado popular já diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Trabalha e você vai obter. Né? Muito bem. Como sempre, nos nossos comentários, a gente busca recorrer aos sábios conselhos de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, porque ele tem uma capacidade inigualável de elucidar o Evangelho. E, com respeito ao tema de hoje, nós fomos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de comentários evangélicos, escrito pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. É um livro pequeno, de 180 lições, que a gente deve usar diariamente como guia, como instruções para o nosso comportamento em geral. E nesse livro, no capítulo 4, o título é Trabalho. Então eu vou agora ler os comentários que Emmanuel faz sobre o trabalho. Diz o mentor amigo: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Desculpem, mais uma vez. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referir-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. E ele aconselha: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre
se esforça por nós desde quando? Vamos ler a história e vamos saber que o nosso mundo tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Jesus edificou o nosso mundo e nesse mundo está nos conduzindo ao aprendizado, à evolução infinita. É o que a gente tinha para falar a vocês hoje a respeito do trabalho. Vamos agora às vibrações. Como nós falamos antes, a gente deve ter a relação daqueles por quem a gente vai pedir. Num papelzinho, para não esquecer, e que os próprios espíritos já anotam quando chegam para fazer o Evangelho junto com a gente. Muito bem, pedimos novamente que todos se concentrem em Jesus e com os pensamentos serenos e tranquilos, vibremos. Senhor Jesus, esteja conosco e nos auxilie neste roteiro de pedidos pelos que necessitam. Em primeiro lugar, vos pedimos para que a humanidade toda se conscientizem de trabalhar para as condições de vida em nosso planeta, cuidando do nosso planeta, cuidando da higiene, respeitando os reinos inferiores. Vibremos pela humanidade também, para que cessem os conflitos armados. Vibramos para os governantes do mundo, pedindo a Jesus que os ajude a se acalmarem e que busquem soluções pacíficas e diplomáticas para suas divergências. Vibramos também, Senhor, para aqueles que sofrem as adversidades do clima, enchentes, secas, desmoronamentos, maremotos, terremotos e outras coisas mais. Vibramos também por aqueles que estão encarcerados, pelos que estão hospitalizados, por aqueles que estão em leitos de dor e por aqueles que estão entregues à própria sorte, ao abandono nas ruas. Vibremos para os que têm fome, para os que não têm abrigo, roupas, comida, remédios, por aqueles que não têm esperança, por aqueles que estão revoltados, por aqueles que estão oprimidos. Vibremos ainda pelos ignorantes e pelos que não têm religião. Vibremos por nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, por seus trabalhadores, por seus alunos, por seus assistidos. E por último, Senhor, rogamos por nós mesmos, ainda muito carentes e necessitados, que assim seja. Muito bem, agora é o momento da nossa prece final. Senhor, ao terminarmos o nosso Evangelho desta semana, queremos vos agradecer pela oportunidade de realizarmos esta reunião, por podermos contar nessa tarefa com o auxílio maravilhoso do mentor espiritual e de sua equipe de trabalhadores. Vos agradecemos por todos aqueles que estiveram e estão em sintonia conosco. Vos agradecemos
pelas lições que nos foram sugeridas no dia de hoje. Te agradecemos pela assistência a todos os necessitados que permaneceram em sintonia, acompanhando o desenrolar deste Evangelho. Agradecemos pela água que foi fluidificada para todos nós. Te agradecemos, em resumo, Senhor, por estar conosco, nos envolver e nos estimular ao bem e à reforma íntima. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do nosso Evangelho de hoje. Os estudos já foram feitos, só faltam as nossas despedidas. Então, neste instante é o momento de tomarmos a nossa água fluidificada. E antes de encerrar esta transmissão, eu peço a todos que assistirem esta transmissão que divulguem esse trabalho da coligação entre seus familiares e amigos. Informamos que a Coligação Espírita Progressista é uma sociedade sem fins lucrativos, é uma instituição kardecista e está localizada à Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. É nesse local que nós desenvolvemos as nossas atividades. E as atividades da coligação são ensino espírita em todos os níveis, desde a criança até os adultos. Lá nós desenvolvemos também a assistência espiritual, cujo atendimento ao público é feito todas as terças e quintas, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. E também esse trabalho é realizado aos sábados, das 9 às 11 horas da manhã e das 15 às 17 horas. Então, antes de me despedir de vocês, eu peço ajuda, eu peço que não esqueçam de fazer a inscrição no canal da CEP no YouTube e ativar as notificações. Curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Fale de você. Eu sou aqui de tal cidade e assisti o Evangelho de tal dia. Gostei, estou divulgando. Deixem os seus comentários para nós, né? Com isso, vocês estarão ajudando a coligação, né, a ser mais conhecida e ter o seu trabalho divulgado. E aí teremos as oportunidades de ajudar mais pessoas e esclarecer mais pessoas. Meus amigos, minhas amigas, os meus mais sinceros agradecimentos por acompanharem esta nossa transmissão. O meu grande abraço a todos vocês e até a próxima vez. Que Jesus nos abençoe a todos.